Senhor, marchando assim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Marchando assim nas suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez. Queria convidar você para se colocar de pé aí e abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos. Nós vamos ler o de número 122. Salmos 122. Louvamos ao Senhor porque nos dá novamente esse privilégio, essa bênção de poder nos reunir em culto, em adoração, para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Que bom que você pode vir essa noite, você é muito bem-vindo a este lugar. Vocês que estão aí em cima, glória a Deus, os que estão em casa também. Que Deus possa receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração essa noite em nome de Jesus. Salmo 122, está escrito assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam,
Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e te glorificamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. O Senhor tem sido longânimo para conosco, tem sido bondoso, misericordioso. E o resultado dessa misericórdia, Pai, é o fato de estarmos aqui essa noite, para te render graças, para adorar o seu nome. Ah, como é bom, Senhor, ah, como alegra o nosso coração ter a oportunidade de vir a este lugar e de junto com os irmãos entoar louvores ao teu nome. Não há outro Deus digno de louvor senão o Senhor. O nosso culto não damos a outro senão a ti, Pai. O fruto dos nossos lábios confessam apenas o seu nome. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, inclina, Senhor, os teus ouvidos à oração deste lugar. Olha para nós com misericórdia essa noite, Senhor. Permita que nosso louvor ultrapasse todas as barreiras e chegue até diante de ti como aroma agradável, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Prepara, Senhor, os nossos corações para ouvirmos a sua voz. Nós queremos, nós precisamos ouvir o Senhor. Fala conosco, Deus. Ministra aos nossos corações, Senhor, através dos louvores, através das ministrações, através da sua santa e poderosa palavra. Fala conosco, ó Deus. Nos dá mais uma vez, Senhor, a oportunidade de sentir a sua presença neste lugar. Nós viemos para isso, Senhor, para te adorar, para te louvar, mas também para ter um encontro com o Senhor. Nesta noite feliz e neste santo lugar, nós marcamos um encontro contigo, Senhor. Manifesta a sua presença aqui e nos abençoa mais uma vez. Aos que aqui já estão, aqueles, ó Deus, que estão a caminho, tira todo impedimento e embaraço. Aqueles que estão, Senhor, cultuando conosco a partir dos seus lares. Aqueles que em algum momento abrirão, Senhor, essa live e ouvirão aquilo que foi ministrado aqui. Que todos, ó Deus, sejam alcançados por sua bênção. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Louvemos e exaltemos ao nome do Senhor. Ele é digno. Amém. O meu melhor
adoremos junto com os anjos dessa forma. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Santo, Santo, Então declare: Santo é o glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Vocês acreditam no acaso? Se porventura você acredita em acaso ou em coincidência, eu só quero te relembrar de que isso não acontece. E que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, ela tem a permissão do Senhor. E tem o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam ao Senhor? Levante suas mãos. Por que eu estou dizendo isso para você? Pelo planejamento do Kleber, ele não estaria aqui essa noite. Ele estava em viagem nesse final de semana e eu só sairia lá de retorno às 16 horas. Eu chegaria aqui por volta das 20. Mas por uma necessidade do emprego, eu precisei inverter o horário do check-in e check-out. Então eu saí de lá pela manhã. O Evandro, que estaria aqui essa noite, enquanto ele vinha para a casa do Senhor, ele pegou a enchente e não conseguiu vir por Mauá. Ele tentou a rota alternativa e também não conseguiu. O Senhor livrou o Evandro, claro, porque ele poderia ter ficado preso, ilhado entre dois pontos de alagamento e não conseguiria chegar aqui e teria dificuldade de voltar para sua casa. E ao mesmo tempo, o Senhor pode ter me livrado também de um acidente na rodovia, seja na ida ou seja na volta. E o terceiro, e não menos importante, a obra do Senhor, ela é feita independente das pessoas, independente do Kleber, independente do Evandro, independente de quem esteja aqui do Ministério do Louvor. Essa igreja irá adorar ao Senhor sempre. O louvor ao nome do Senhor sempre será entoado nesse lugar. Você crê dessa forma? Então creia que grandes coisas o Senhor irá fazer essa noite, independente das pessoas que estão aqui na frente, independente da nossa fé, de repente da fé de quem esteja na nave da igreja, que às vezes a nossa fé está fraca. Independente da nossa fé, grandes coisas o Senhor vai fazer aqui esta noite, amém? Então louve ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Você crê nisso? Ninguém é como
coisas vão acontecer neste lugar. Quero ver só a igreja agora. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez, igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. E todas essas coisas acontecem por um único motivo: o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Amor esse tão grande que Ele enviou seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Nós que não merecíamos, nós que não merecemos na verdade até hoje, mas o seu amor nos alcançou e por isso nós estamos aqui e estamos felizes, amém? Então não permita, irmãos, que ninguém nunca venha apontar o dedo para você e dizer que você não pode,
que você não merece, porque quem comprou essa liberdade, quem comprou esse merecimento foi o próprio Deus. E que a nossa vida possa transmitir esse amor a cada dia, onde nós passarmos, amém? Deus abençoe, pode se assentar. Gente, no mesmo dia que teve o batismo dos nossos irmãos, tá dando para ver bem? Aí de trás, tá dando? Aí, acho que melhorou, né? No mesmo dia que teve o batismo lá na chácara com nossos irmãos, né? Os nossos irmãos lá de Angola estavam se batizando também. Foram 10 almas salvas para o Jesus. Então, glória a Deus por todas as coisas, né? E teve um fato, eu não sei nem como descrever, é difícil de descrever, mas eu vou estar contando aqui para vocês. Tá vendo essa foto aqui, onde tem as setinhas? Esse rapaz que está de jaqueta e um rapazinho que está sentado atrás, vocês conseguem ver? Então, eles estavam indo na igreja, né? Os pais deles se separaram. E a mãe foi para outra cidade com 3 filhos e o pai ficou com os 4 mais velhos, né? Só que o pai teve que sair para ir para uma outra cidade vender produtos. E nesse inteirinho, nesse meio tempo, esses 2 pegaram malária. O de trás, que está sentado, ele já tinha aceitado Jesus. Esse que está de pé de jaqueta, foi a primeira vez que ele foi na igreja e ele aceitou Jesus. No mesmo dia, o que estava sentadinho atrás faleceu. E no outro dia, o de jaqueta veio a falecer. Então a gente tem que dar graça por todas as coisas. Mesmo num momento como esse, né? Louvar a Deus porque no último momento, nos 45 do segundo tempo, esses 2 irmãos aceitaram Jesus. Amém. Queria fazer uma oração agora por essa família, por todos que aceitaram, que foram salvos lá, por todos os batizados, por essa família que a mãe estava longe, né? Perdeu 2 filhos de uma vez só. E é assim que é, irmãos, é assim que é no campo missionário. A malária, eu estava conversando com a Juliana, né, que é a nossa missionária. Não sei se vocês lembram do nome dela, a gente repetiu aqui 5 vezes, né? Eu estava conversando com ela essa semana, e eu falei assim, Juliana, eu não tinha noção de como que a malária era. Para mim, era como se fosse uma gripe forte, né, que deixa de cama, coisas assim. E não é assim. A malária é uma doença que acomete, pelo menos a África, acomete, sei lá, no 90% do continente africano ali. E essas pessoas não têm recurso nenhum. E morrem de uma hora para outra. E esses meninos, eles ficaram escondendo a doença. Eles são adolescentes, né, gente? Adolescentes, ou, pelo que a gente está vendo aí, no comecinho da fase adulta aí. Mas você vê, a gente fica com vergonha, né, de falar, às vezes, que a gente está doente, a gente fica com vergonha de procurar ajuda. Né? Ninguém quer que ninguém sinta dó da gente. Imagina 2 adolescentes aí no auge aí dos seus hormônios, né? Já na fase de querer namorar. E aí esconderam que estavam doentes. Mas se arrastaram, né? Você imagina, se morreu no mesmo dia você imagina o mais novo, né? Ele já não estava aguentando mais. Então, queria fazer uma oração por ele, por essa igreja, que olha como é que a igreja está cheia, gente. A igreja que nossos irmãos plantaram, olha como que está. Dá para ver, né? A parte de trás ali está bem cheia. E louvado a Deus por todas as coisas. Queria pedir para o pastor fazer uma oração. Pastor.
para a nossa oferta missionária, por eles, né, que a gente possa estar ajudando cada vez mais. Amém. Amém. Fique de pé aí, por favor, no seu lugar. Ajuda a gente nessa oração. Vamos clamar a Deus por essas famílias que estão enlutadas. Foi um momento de tão grande alegria, né, para aquela igreja. E já na sequência, viver um luto tão difícil assim. Mas glória a Deus, que essas vidas foram alcançadas. Tiveram tempo de entregar-se a Jesus. Ainda que não tiveram oportunidade de se batizar, que ele não teve oportunidade de se batizar. Mas ele entregou a vida para Jesus. Eu tenho certeza que ele já está na glória com o Senhor. Que ele está louvando o nome do Senhor. Nosso Deus é cheio de amor, de bondade e de misericórdia. Que o Senhor possa estender a mão sobre os pais, os familiares, os missionários que estão lá, para que eles sejam consolados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero aproveitar essa oração também para nós batalharmos juntos em favor da Cenes. A Cenes foi internada, está hospitalizada e está muito mal. Assim, os médicos já disseram para o Davenil para ele se preparar, que é muito provável que ela não suporte as próximas horas, os próximos dias. Então, assim, ela já não consegue se alimentar mais, então, assim, tá muito complicado. Mas nós vamos crer até o final nós vamos orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia e venha curar as Cenes, e venha nos dar essa alegria, nos dar essa bênção, fazer esse milagre entre nós. A gente tem os áudios, né, das pessoas dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Já pensou que bênção, meus irmãos? Já pensou que bênção se amanhã o Senhor levantar as Cenes daquele leito, trazê-la para casa curada? Como vai ser bacana a gente poder divulgar esses áudios e dizer, olha aqui, ó, mesmo os médicos dizendo que não tinha mais jeito, o nosso Deus colocou a mão e fez. A Ele, irmãos, cabe todo o poder, Ele é soberano, nós nos submetemos à vontade de Deus, mas nós cremos e nós não podemos desistir, não. Até o final vamos clamar para que Deus levante as Cenes daquele leito e traga ela de novo por nosso meio, com toda aquela alegria que ela sempre teve. Em nome de Jesus, eu quero então orar por essas famílias enlutadas e orar também com você em favor das Cenes neste momento. Amém? Amém ou não? Você concorda com esta oração? Amém. A palavra de Deus diz, se dois concordarem aqui na terra, será feito nos céus. Eu creio no que diz a palavra do Senhor. Eu creio que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus a quem nós vamos orar agora é aquele que abriu os olhos aos cegos, é aquele que ressuscitou mortos quando estavam a caminho da sepultura, é aquele que ressuscitou mortos depois de 4 dias sepultados. Jesus é o mesmo, Ele não mudou, o poder dele continua o mesmo. Vamos orar e crer que Ele pode fazer esse milagre na nossa vida, amém? Amém. A Cláudia está lembrando a gente orar também pela família do Zé Neves, né? Pelo Zé Neves, a Sueli, os irmãos que estão enlutados pela perda da Priscila. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui essa noite, na sua casa, na sua presença e pela oportunidade que nós temos de falar com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela certeza que invade o nosso coração, de que quando nós falamos, o Senhor nos ouve. Quando nós oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Essa certeza não está baseada em justiça nossa, em bondade ou em capacidade nossa. Mas, ó Deus, essa certeza está firmada na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor e no poder do Senhor de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, clamamos agora como igreja, Pai. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Deus, o consolo para aqueles que estão enlutados. O consolo, ó Deus, para a família daqueles jovens africanos. Senhor, em nome de Jesus, o consolo para o coração dos missionários, os teus servos que estão ali fazendo a obra e orando e pedindo a cura. Ó Senhor, como é difícil, Deus, ter que lidar com essa situação. Mas é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem consola, é o Senhor quem renova e quem anima para que os teus servos continuem fazendo a obra. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos pela amada família do Zé Neves, da Sueli, do Rafael. Ó Deus, em nome de Jesus, consola aqueles corações, Deus. Tenha compaixão do teu servo, ó Deus, em nome de Jesus. Tenha compaixão da tua serva, Deus. Ó Pai, como está sendo difícil para eles, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para consolá-los, para fortalecê-los.
e para ajudá-los a continuarem caminhando. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor nos capacita a seguir adiante. Ó Deus, faz isso na família dos Zé Neves também. Ó Pai, agora oramos, Senhor, como igreja, entramos na sua presença intercedendo pela vida da Cenes, Deus. Ela é tua filha, ela é tua serva, Pai. Deus, ela entregou a vida ao Senhor, e eu nunca ouvi, Senhor, murmurar, reclamar, em todos esses anos de luta, de dor e de sofrimento. Deus, ela sempre manteve um sorriso e uma palavra de confiança no Senhor. Ó Deus, tu és soberano, Pai, e haja o que houver, o Senhor continua sendo Deus, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Porém, Senhor, o Senhor disse que se nós orássemos e crêssemos, o Senhor faria. Nós cremos na sua palavra, Pai. Faz mais uma vez, faz para a glória do seu nome. Entra naquele quarto de hospital, Senhor. Toca a vida da sua filha, restaura os seus órgãos, restaura cada membro do seu corpo. Faz algo novo ali, Senhor. Faz algo que venha surpreender os médicos, faz algo que venha servir de testemunho para a sua família que não crê, para os vizinhos e amigos que não creem, porque para nós, Senhor, não será, Deus querido, novidade alguma. Nós sabemos que o Senhor fez e faz, nós sabemos que todo o poder está nas tuas mãos, nos céus e na terra. Senhor, nós cremos que basta uma ordem sua, basta uma palavra sua, Senhor, para que a Cene seja totalmente curada, e nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus, e para a glória do seu nome, Pai. Ouve a oração da sua igreja, ouve a oração do seu povo. Nós oramos em nome de Jesus, fiados na justiça de Jesus, crendo no poder de Jesus. Faz, Senhor, faz para a glória do seu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Meu Deus, continua a abençoar a causa missionária, Pai. Continua nos mantendo, Senhor, de pé. Toca as nossas vidas, Senhor. Nos desperta para essa necessidade. Toca esta igreja, Pai. Faz dessa igreja uma igreja cada vez mais comprometida com a obra missionária, meu Deus. Toca os irmãos, as irmãs. Que essa equipe de missões seja fortalecida, meu Deus. Que o Senhor traga mais pessoas dispostas a cooperar, a trabalhar juntos, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que o seu reino cresça, Senhor. Deus, abençoa as ofertas que têm sido levantadas pela causa missionária, Pai. Continue abençoando os ofertantes, continue abençoando aqueles que vão receber as ofertas. Deus, tudo é para ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, tudo é para a glória do seu nome. Receba a adoração e o louvor da sua igreja essa noite, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, que o Senhor seja louvado e glorificado. Se você quer fazer uma oferta através do seu envelope ou mesmo de transferência para missões, acrescente 0,1 centavo à frente da sua oferta, tá bom? Coloque aí, ou se você colocar no envelope, escreve que é para missões, mas se você está fazendo eletronicamente, coloque 1 centavo além do valor, e os tesoureiros saberão que é uma oferta missionária, tá bom? Em nome de Jesus. Continue abençoando a igreja aqui também. Nós precisamos que você continue sendo firme e constante nas suas ofertas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos a Deus agora, todos terão a oportunidade de ofertar também para a glória do Senhor. Pode sentar aí, meus irmãos, no seu lugar. Deixa eu só, antes de você ofertar ainda, ler um versículo ou dois aqui da palavra de Deus, que está em Eclesiastes capítulo 11. Está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã, e a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Dê atenção a essa palavra então. Olha o conselho do Senhor para cada um de nós. Lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o acharás. Irmãos, mesmo quando o tempo é difícil, aqueles homens não podiam muitas vezes semear, porque a terra estava alagada, mas tinha alguns que tinham fé para lançar a semente sobre as águas. E aqueles que faziam isso, pela fé no Senhor, depois de muitos dias, aquela semente brotava e eles colhiam fruto daquela sementeira que fizeram. Aqui diz no versículo 4, que quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você fica observando o vento, o dia mau, a situação do país, você não semeia. E se você não semear, nunca vai colher. É importante semear com fé. Por fim, irmãos, é importante semear em todas as frentes, em todas as oportunidades que Deus te der. É importante ofertar nesta igreja, para que essa igreja avance. Mas é importante também ofertar na obra de missões estaduais, naquelas pessoas que estão vivendo tragédias, como o pessoal lá de Petrópolis. É importante ofertar ali também. É importante ofertar na causa missionária, para os missionários que estão na Angola. É importante continuar ofertando para a irmã Cristiane, que está em Moçambique. É importante continuar ofertando para os irmãos lá, para o Lisias, para o Iranaldo, para a Marilza, que um grupo de missões aqui da igreja participa. Nós temos que ofertar em todas as frentes. Nós não sabemos qual daquela semente vai prosperar, se uma delas ou se todas ao mesmo tempo. O fato é que aquele que semeia pouco, colhe pouco. É assim que diz 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas aquele que semeia em abundância também ceifará. Se Deus tem te dado oportunidade, você tem algum recurso? Semeia na obra do Senhor, semeia em boa terra, porque vai produzir e essa bênção vai alcançar você também, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus agora sim, por favor, fique de pé no seu lugar. Vamos louvar a Deus mais uma vez, por gentileza. Tem envelopes aí na cadeira que está à sua frente. Se você veio preparado para isso, tem uma oferta, coloque a oferta e traga aqui à frente. Tem gasofilácios aqui à esquerda e à direita. Quem está aí na galeria pode ofertar no gasofilácio que está aí, fique à vontade. E se você quer também, não trouxe dinheiro em espécie, mas quer passar o seu cartão, os tesoureiros estão sempre lá atrás, eles têm acesso à maquininha, é só procurá-los e eles vão te dar a oportunidade de ofertar também. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Enquanto
Deus abençoe. Pode se assentar. Graça e paz, irmãos. As mulheres, eu tenho um recado para as mulheres, todas as mulheres aqui da igreja. Amanhã, nessas 3 segundas-feiras, dia 7, 14 e 21, nós temos um encontro aqui com todas as mulheres. E vocês podem convidar outras mulheres para estarem participando dessa palestra. Então, no dia 7/3, nós vai falar sobre a saúde emocional. É a psicologia da mente. Né? A gente passa por muitas coisas, muitos problemas, depressões. Então, nós precisamos corrigir a nossa mente. Né? Então, essa profissional, eu não estou lembrando. Daniela vai estar trazendo essa palestra sobre a parte emocional da mulher, no dia 7/3. No dia 14/3, nós teremos aqui a presença da Luciana Porto. A Luciana Porto, ela já é uma membra da nossa igreja. E ela é muito profissional nessa área sobre o empreendedorismo feminino. Né? Como você abrir algum negócio, fazer alguma coisa que esteja ligado a negócios e finanças. E no dia 21/3, nós temos a Adriana Beroni, que vai falar sobre autoestima. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde tem muita violência, machismo masculino sobre a mulher, né? Estupro. E a gente sempre fica para baixo quando acontece esse tipo de coisas. E a Adriana, ela vai trazer sobre uma palestra sobre a autoestima. E no dia 26/3, nós teremos um culto em homenagem a todas as mulheres, que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, nesse dia, nós teremos um dia especial. E nós resolvemos fazer um culto para todas as mulheres. E teremos também uma pregadora. Silvani vai trazer a mensagem sobre o Dia Internacional da Mulher. A mulher num todo, todos os problemas que as mulheres passam, as dificuldades, né? E as felicidades também, né? Então, é isso, irmão. Será desses dias. O horário será segunda, terça, nas segundas-feiras, dia 7/3, 14/3 e 21/3, começará às 7:30 da noite, 19h30. Nas 3 segundas-feiras. E no sábado será às 14h30. Ok? Então, nós, mulheres, possamos estar vindo e convidar outras mulheres para estarem também participando destas palestras. Ok, irmãos? Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus. Davi, por favor. Davi. Vamos ficar de pé mais uma vez, meus irmãos. Orar aqui para que Deus fale conosco mais uma vez. Use a vida do Davi, como tem feito tantas vezes, para falar ao nosso coração. Que seja assim mais uma vez essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Te louvamos por esta oportunidade de estar juntos aqui e pela vida do teu filho, Senhor, que é instrumento do Senhor, tem sido bênção do Senhor para a nossa igreja, para a nossa vida. Que seja assim mais uma vez. Fala, Senhor, os teus servos te ouvem. A sua palavra, Senhor, é que nos edifica, é que nos consola e que também nos exorta, Pai. Nós estamos atentos à voz do Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra, nós queremos ser edificados, fortalecidos e limpos por tua palavra. Usa mais uma vez a vida do teu servo, em nome de Jesus oramos, para a glória do seu nome. Amém. Amém.
Graças e paz, irmãos. Os irmãos podem se assentar, amém? Já vão abrindo aí suas Bíblias no livro de Números, capítulo 14. Enquanto isso, eu queria aproveitar para dar também um recado aqui. Nós que somos da liderança aí de toda a juventude, né? Dos jovens e adolescentes aqui da igreja, eu e a Kátia, estamos contando com o apoio ali da liderança dos jovens, né, na pessoa do Quinho, né, o Marcos, nosso baterista, com o apoio da sua esposa e juntamente com a Júlia, no grupo de jovens, e temos o Gustavo e a Bárbara com os adolescentes, tem nos apoiado, tem nos auxiliado, aí, tem sido bênção. E esse trabalho ele está sendo dirigido então por eles. No próximo sábado nós teremos aí o culto dirigido pelos jovens com esse tema, né, o tempo, inimigo ou aliado das nossas almas. Vou ter o prazer de estar ministrando nesse culto. Então, eu queria estar convidando todos os irmãos, que você que tem um jovem que é o seu vizinho ou parente, que você possa estar pedindo para que ele venha, então o seu filho ou alguns dos jovens aqui tragam um visitante também e venha aqui louvar ao Senhor justamente conosco. Amém? Então, um aviso rápido aí, que no próximo sábado, às 19h30, nós teremos aí um culto dirigido pelos jovens. Amém? Deus abençoe. Então, vamos lá, Números, capítulo 14. Eu queria ler aqui o verso do 6 ao 9. 14, do 6 ao 9. Amém? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Para nós entendermos rapidamente aqui o contexto dessa passagem, nós colocamos aqui um tema para a pregação dessa noite, que é: primeiro olhe para o Senhor. Primeiro olhe para o Senhor. Antes de tudo, olhe para o Senhor. E nós vamos entender, então, o que Deus quer falar conosco em relação a isso. Nós temos que lembrar que o povo de Israel, quando chegou nessa situação, eles estão ali às portas da terra que Deus prometeu para eles, e eles estão ali num dilema muito grande em relação àquilo que foi visto dentro da terra. Mas antes eu gostaria de lembrar que este mesmo povo, quando estava no deserto, quando era escravo dos egípcios, eles clamaram ao Senhor, eles estavam cansados, eles não aguentavam mais a escravidão. Então eles clamaram ao Senhor e pediram que o Senhor os libertasse. E o Senhor, quando chama Moisés, ele fala assim que ouviu o clamor do povo. Então Moisés é enviado. Então esse povo viu Deus enviar um libertador. E esse povo viu Deus fazer, através desse libertador, sinais para convencê-los que era Deus que estava falando. Então eles viram uma vara se tornar serpente, eles viram a mão dele ficar ali branca como a neve, né, e viu ela ser curada novamente. Eles viram Deus mandar sobre o Egito pragas que forçaram com que eles deixassem o povo ir. Eles viram Deus livrar os seus filhos da morte através do sinal do sangue do cordeiro que eles colocaram nas suas portas. Eles viram também Deus enriquecê-los, porque antes de sair do Egito, eles pegaram parte daquilo que era deles e daquilo que era dos egípcios também e saíram da terra. Esse povo viu Deus colocar uma coluna de fogo à sua frente para guiá-los e para aquecê-los durante a noite fria do deserto. Esse povo também viu Deus colocar uma nuvem para guiá-los e para mantê-los também protegidos do sol. Eles viram Deus abrir um mar à sua frente. Eles viram o mesmo Deus fechar o mar sobre o exército de Faraó que os perseguia. Eles viram Deus enviar o maná todos os dias para mantê-los com alimento no deserto. Eles viram Deus se manifestar no Monte Sinai de forma poderosa e assombrosa. Eles viram Deus entregar os mandamentos, eles prometeram seguir esses mandamentos. Esse mesmo povo viu Deus se manifestar num tabernáculo que ele mesmo mandou construir. E esse povo presenciou todas essas coisas. Eles viram água sair da rocha para que eles pudessem saciar sua sede. E tudo isso Deus fez até eles chegarem a esse momento. Passaram por povos que queriam destruí-los e Deus os livrou. Eles viram
Miriam e Arão falar contra o seu líder e viram o que Deus fez com Miriam. Eles presenciaram todas essas coisas até chegar nesse momento. Até chegarem o dia deles estarem ali às portas da terra que Deus prometeu lá atrás. Terra que mana leite e mel. Então esse Deus que prometeu a terra que mana leite e mel, esse Deus que havia prometido libertá-los, até ali cumpriu tudo que ele tinha falado. E esse povo viu Deus fazer todas essas coisas. Até que chega nesse momento, e eles, ao chegarem na terra, Moisés escolhe ali, pela ordem de Deus, escolhe ali 12 espias para entrarem, para olharem a terra. Escolheu os príncipes de cada tribo, homens que a sua palavra teriam influência sobre o seu povo, homens que poderiam testemunhar com autoridade aquilo que eles estavam vendo, que poderiam representar o seu povo. E eles entraram naquela terra, sob a ordem de Moisés, dada pelo Senhor. E eles espiaram aquela terra, e eles andaram por 40 dias, né? Uma terra enorme, então eles espiaram. Moisés queria ver, veja se esse povo é grande, se é pequeno, veja se eles têm cidades fortificadas ou então são fracos, se eles têm armamento, se não têm. Vejam tudo, vejam se a terra é boa, vejam se realmente é uma terra fértil. Então eles foram e durante 40 dias esses 12 homens andaram por aquela terra. E então eles retornam para Moisés, trazendo o relatório daquilo que eles viram. E aí eu gostaria de ler aqui, no capítulo 13, no versículo 25, na página anterior aí. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a ele de toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então eles traziam ali uvas que eram tão grandes que 2 homens precisaram carregar, para provar, para mostrar para o povo a fartura da terra. E no 27 fala assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então até aqui mais uma vez, esse povo que viu Deus fazer todas aquelas coisas que nós falamos aqui até agora. Esse povo que presenciou o poder de Deus, a manifestação de Deus, ao ponto de temerem morrer diante da glória de Deus. E mais uma vez, então, Deus foi verdadeiro nas suas palavras. A terra que eles entraram realmente mana leite e mel. É uma terra farta, fértil. O seu fruto é maravilhoso, é uma terra boa. Mais uma vez, Deus foi fiel e verdadeiro na sua palavra. Mas aí nós temos a partir daqui um grande porém, nós temos aqui um grande mas. No versículo seguinte ele fala assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então aqui nós temos um contraponto. Este povo está descrevendo, ao mesmo tempo que as maravilhas do que Deus havia falado para eles, eles trouxeram de forma detalhada também a situação dos seus inimigos. E nós podemos ver aqui que foi de forma espantosa para eles, o modo como eles falaram desses inimigos. No 30 fala assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então alguma coisa estranha aqui acontece, né? 12 espias são enviados e nós temos um relatório terrível. Né? Ao mesmo tempo que ele é bom, ele é terrível, porque a terra é boa, mas o pessoal que está lá dentro é terrível. Não dá para entrar, não dá para combater, não dá para ir contra. E aí, de repente, aparece alguém falando assim: vamos e vamos prevalecer contra eles. Alguma coisa aqui está estranha. Ou eles não viram a mesma coisa, ou eles não passaram pela mesma terra, ou então alguma coisa aqui não está batendo. E nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando ele fala que podemos ir e vamos prevalecer, no versículo 31, eles falam assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, além deles olharem para aqueles homens de uma forma tão inferior ao ponto de se compararem com gafanhotos, eles se colocaram no lugar daqueles homens e falaram aos olhos deles, nós também éramos como gafanhotos. Então percebam aqui até então a situação do olhar, o ponto de vista, o ângulo que esses homens enxergaram os seus inimigos que estavam ali à sua frente, a situação que eles estavam para enfrentar. E eles olharam, colocaram esses homens num patamar tão alto e praticamente inalcançável. A descrição que esses homens fizeram ao povo foi tão terrível que, quando eu li sobre Caleb, fala que ele fez calar o povo, ou seja, essa informação causou um grande alvoroço no meio do povo. Imagine você estar no lugar deles, caminhou todo aquele tempo, toda aquela situação no Egito, saiu, passou por todas aquelas coisas, chega ali na beira da terra, que eles podem finalmente entrar, eles descobrem que lá dentro existe um obstáculo impossível de transpassar. E aquele povo, então, é tomado de desespero, de medo. E chega ao ponto de, no capítulo 14, eles falarem assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Lembrando que este é o mesmo povo que clamou ao Senhor, pois não suportava mais a escravidão. Então eles estavam dizendo aqui: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha a situação terrível de um povo que sofreu a escravidão, sofreu por mais de 400 anos, viram seus avós, os seus pais, os seus ancestrais sofrerem, pediram socorro a Deus, viram Deus fazer tudo o que Deus fez, caminharam pelo deserto, debaixo do livramento do Senhor, e então, nesse momento, é como se nada tivesse valido. É como se nada disso tivesse peso algum, e aquela situação fosse maior do que qualquer outra coisa que eles jamais tinham visto na vida, ao ponto de falar: era melhor morrer no deserto, era melhor morrer no Egito, e vamos ter uma ideia melhor ainda, vamos voltar para o Egito. Moisés é descartado, vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Tudo que aconteceu até então é como se não fosse absolutamente nada diante dos olhos daquele povo. E essa declaração foi tão terrível que no versículo 5, Moisés diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, o anterior que falou foi Caleb. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E aqui eu quero mostrar um contraste. Se nós lemos no versículo do capítulo anterior, no verso 32, eles usam a mesma introdução da frase, dizendo assim: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos são homens de grande estatura. E esse foi os outros espias, os outros 10 espias. Josué e Caleb usam a mesma frase, fala assim: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Mais uma vez, é um contraste. Duas visões extremamente opostas do mesmo lugar, do mesmo povo, da mesma situação. E a grande pergunta é: o que faz com que nós, tanto eles naquele momento como nós nos dias de hoje, o que faz com que nós possamos enxergar as situações difíceis, as lutas, os inimigos, os adversários que todos os dias se colocam à nossa frente? O que nos faz enxergar isso como algo suportável, algo que nós podemos vencer, algo que nós podemos combater, uma luta possível, real, que nós podemos entrar? E o que nos faz enxergar já de antemão como algo impossível de se vencer, como uma derrota certa, como um inimigo a jamais ser combatido, como uma fuga imediata? O que faz com que pessoas tenham pontos de vista tão diferentes da mesma situação? Porque uns têm tantas coragem, enquanto outros são tão covardes. E a resposta vem do modo como é colocado no versículo seguinte, no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós,
então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. E está aí a diferença. E está aí o grande segredo. Se vocês repararem no modo como os homens falam sobre o testemunho deles da terra, nós não podemos combater, nós somos menores, nós estamos em menor número, nós não somos tão armados quanto eles, nós não temos a estatura deles, eles estão no alto, nós estamos embaixo. As cidades deles são fortificadas e nós somos apenas um povo. Tem muito nós, tem muito eu, tem muito ser humano nessas frases. Enquanto Josué e Caleb deixam muito claro, se o Senhor se agradar de nós, então Ele, nos fará entrar nessa terra e Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. E vocês não temam esse povo, porque o amparo deles, acabou. O Senhor é conosco, não temam. Então tem muito Senhor nessa frase. Tem muito Senhor nessa colocação. Tem muito Deus aqui, na visão desses dois homens. Então por que o tema dessa mensagem é: primeiro olhe para o Senhor? Porque Deus deve ser a nossa lente para enxergar qualquer situação nessa vida. Deus deve vir primeiramente eu devo olhar para o Senhor e lembrar, por que eu citei tudo aquilo que aconteceu lá atrás com esse povo, quando eles eram escravos do Egito? Porque eles deveriam lembrar de tudo que o Senhor fez. Eles deveriam se lembrar do poder de Deus, da capacidade de Deus para socorrê-los, para livrá-los do mal, como aconteceu inúmeras vezes antes de chegar nesse momento. Deus estava dando o seu testemunho, mostrando o seu poder, mostrando quem Ele é, mostrando que Ele era favorável a este povo, para que eles pudessem crer em algo sólido. Deus, para que eles pudessem seguir a Moisés, mostrou o seu poder através de Moisés, a autoridade que Ele deu a Moisés. Ele testemunhou isso. E aqueles que se levantaram contra Moisés, Ele mostrou que não agradaria a Ele fazer isso. E o povo presenciou todas essas coisas. Mas parece que somente esses dois homens se lembraram de tudo que Deus fez. Parece que apenas esses dois homens olharam primeiramente para Deus, viram o tamanho de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, tudo que Deus fez com a maior nação da terra, que era o Egito, como Deus os esmagou, como se não fossem nada. E eles olharam para os feitos de Deus, e olharam para aquele povo e falaram: coitado deles. Quem são esses homens diante de Deus, diante do seu poder? Deus já nos prometeu, e essa terra já é nossa. Caleb fala assim: ei, para com isso. Vamos subir e vamos possuir essa terra. E Josué pega mais pesado ainda e fala assim: assim como pão, nós vamos devorar esses homens. Vamos passar o carro por cima, como diz hoje, vamos atropelar. Nem vai dar chance. É covardia. Esses homens não são nada. O Senhor está conosco. O amparo deles acabou. O Senhor está conosco, Ele está do nosso lado. E isso diferencia até os dias de hoje. Como nós enxergamos cada situação? Qual é a nossa lente? Porque aqueles homens, enquanto eles estavam olhando para a sua própria condição, para eles mesmos, para o seu próprio braço, e falando assim: meu braço não dá com o deles. Olha o nosso tamanho, olha o deles. Olha a nossa força, olha a força deles. Olha o nosso preparo, olha o preparo deles. E quem disse que até então, naquele momento, eles precisaram usar o seu braço? Eles precisaram usar a sua força? Foram eles que abriram o mar? Foram eles que se livraram das mãos de Faraó? Foram eles que proveram alimento no meio do deserto? Não foram, foi o Senhor. Até ali o Senhor os tinha ajudado. E por que a partir daquele momento é como se o Senhor não existisse mais? E isso acontece nas nossas vidas todos os dias. Cada vez que surge uma nova situação nas nossas vidas, é como se o Senhor nunca tivesse nos amparado. É como se o Senhor nunca tivesse nos socorrido. Ainda esta semana eu conversava com a minha esposa. Algumas pessoas sabem das situações que nós temos enfrentado nos últimos tempos. E parece que todo dia vem situações piores, mais difíceis, para nos assustar. E eu já estava meditando nessa palavra e eu falei:
nós não podemos esquecer que, lembra aquela vez que nós também estávamos puxando os cabelos e falando assim, meu Deus, agora não vai mais. Meu Deus, agora não dá mais, a gente não vai sobreviver dessa. Dessa a gente não passa. Essa não tem escapatória. E a gente não está aqui até agora? O Senhor não nos trouxe até aqui? Por que vai ser diferente agora? É um Deus diferente? É um Deus menor? Não é. E olhar assim, olhar Deus primeiro, colocar Deus à frente da situação, é o que pode nos fortalecer a fé e nos fazer enxergar essa situação como menor. Eu não estou dizendo que a situação não existe. Eu não estou dizendo que a luta não existe. Josué e Caleb não estavam dizendo que os inimigos eram inferiores, eles não estavam dizendo que os inimigos não eram nada. Pelo contrário, eles estavam dizendo que aqueles inimigos não eram maior do que Deus. Aquela situação não era mais poderosa do que o Senhor que os havia livrado com mão forte, com braço forte e mão estendida do Egito. Não era. Olhe para o Senhor. Eles estavam falando assim, o Senhor nos livrará. O Senhor nos entregará nas nossas mãos. O Senhor. E nós temos outros exemplos disso na Bíblia. Eu lembrei, por exemplo, da visão de Eliseu, do moço de Eliseu, quando eles estavam guerreando contra o rei da Síria, né, o povo de Israel estava guerreando contra o rei da Síria, e esse rei ficou muito bravo, porque o que ele fazia para armar situações, para pegar desprevenido o povo, eles eram alertados. Então falaram, tem um homem lá, que ele consegue desvendar até o que você fala escondido no seu quarto. Então falou assim, vai lá e eu quero esse homem. Ele estava falando do profeta Eliseu. Então quando o moço se levanta e olha, o exército está cercando a cidade. Então ele olha para aquele exército e ele fala, acabou. Agora não dá mais. Agora nós não vamos conseguir superar essa situação. O exército está aqui à nossa porta, o que nós vamos fazer? Então Eliseu sai tranquilamente e fala assim, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço não entendeu, porque o que os olhos dele estavam vendo? Assim como aqueles espias, os olhos dele estavam vendo a situação. Estavam vendo apenas o inimigo, estavam vendo apenas a dificuldade, o nível de dificuldade. Então Eliseu orou e falou para o Senhor abrir os olhos daquele moço, então ele viu carruagens de fogo em volta deles, e viu então o poder de Deus guardando eles. Em outra situação, nós temos também Davi. Davi diante de Golias, nós temos que reparar o seguinte, enquanto aquele povo, né, nós temos uma descrição detalhada de Golias, o peso da sua armadura, o peso da sua lança, a sua estatura, tudo que poderia botar medo em qualquer homem são, qualquer homem de sã consciência. Um homem enorme, forte, e provocando e falando assim, eu quero que alguém venha lutar contra mim. E aqueles homens olharam para aquela situação, para o tamanho daquele homem e falaram assim, não dá, acabou. Não tem como. Até Saul, que era o grande rei, o grande guerreiro, se acovardou, falou, não dá. Então Davi chega, e aí nós temos que reparar em como Davi fala. Davi fala assim, quem é este homem? Ele estava vendo Golias. Ele viu a altura daquele homem. Ele viu a sua força. Mas ele falou assim, quem é esse filisteu incircunciso que vem afrontar o exército de quem? O exército do Deus vivo. Peraí, esse homem está brincando? Esse homem vem bater de frente com o exército de Deus? O exército de Deus, ele tem coragem de fazer isso? Quem é esse homem diante de Deus? O mesmo Deus que entregou na minha mão um leão, um urso, vai me entregar isso aí também. Quem é que era o filtro de Davi? Quem Davi viu primeiro? Ele viu Deus, ele viu o Senhor. E aquilo lhe deu coragem. A experiência que Deus lhe deu antes, o pastor ministrou recentemente sobre isso. Lembrar da experiência que Deus te fez passar antes, para que hoje você tenha fé, para saber que o mesmo Deus que te livrou antes, te livrará agora. Nós podemos lembrar também de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha. Gente, imagina o que é você estar ali preso, uma fornalha enorme, sendo aquecida, e você sendo ameaçado de ser jogado lá dentro. Apenas negue o seu Deus que você não vai parar ali dentro. E aqueles homens, então, eles falam algo muito interessante. Primeiro, eu gostaria de ressaltar. Talvez alguém possa estar ouvindo essa mensagem e falando assim, tá vendo? Então, eu vou crer que nada de mal vai me acontecer.
Se eu crer, eu vou vencer todas as minhas batalhas. Se eu crer, então eu vou passar por cima e nada mais vai dar errado. É isso que o irmão está falando. Não, não é isso. Não é isso que estamos falando. Não é essa maneira que nós enxergamos o agir de Deus. Deus, ele é soberano em todo o tempo. E nós temos que entender o seguinte: nem sempre é a vontade de Deus livrar. Nem sempre é a vontade de Deus curar. Nem sempre é a vontade de Deus dar a vitória para o seu povo. Nós podemos presenciar que várias vezes o próprio Deus entregou o seu povo nas mãos dos inimigos. Mas é nossa obrigação, sabendo que Deus está do nosso lado, entrar na batalha. É nossa obrigação entrar no propósito de oração. Igual o pastor acabou de falar aqui. Até o último minuto nós vamos batalhar em oração. Nós vamos crer. Porque esse Deus tem poder para fazer. Nós não sabemos se Ele vai fazer, se é a vontade dEle fazer. Mas Ele tem poder. E crendo no poder que Ele tem para fazer, nós temos que entrar na batalha. Porque muitos daqueles homens que depois de 40 anos entraram naquela cidade para guerrear, faleceram, morreram na batalha. Enquanto outros puderam entrar, prevalecer, conquistar as cidades, mas as suas descendências estiveram naquela terra. Mas muitos perderam as suas vidas nessas lutas. Mas eles entraram na batalha, crendo no poder do Senhor, obedecendo o mandar do Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles justamente vieram nesse argumento. Muitos podem falar assim, mas isso é um argumento derrotista, porque você fica falando assim, se Deus permitir, então quer dizer que se você perder, você tem argumento para falar que Deus não quis. Mas não é isso. Nós não sabemos o que está no coração de Deus. Nós sabemos que Ele pode fazer. Nós sabemos que Ele tem poder para fazer. E é nossa obrigação crer no seu poder e pedir. Mas também é nossa obrigação temer o Senhor de tal forma que nós devemos aceitar a sua vontade. Mas isso não significa não crer. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego fala? Quando aquele homem fala assim, se vocês não negarem o seu Deus, não se prostrarem diante de mim, eu vou jogar vocês na fornalha. Eles falam assim, se o Senhor quiser, Ele nos livrará da tua mão e dessa fornalha. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não livrar, fica sabendo que não nos prostraremos diante dos seus deuses. Ponto. Ele tem poder para fazer, mas se Ele não fizer, nós continuaremos servindo a Ele. Nós não negaremos, nós não daremos as costas para Ele. Porque a continuação do texto que nós estamos lendo, o povo fala assim, vamos levantar um capitão e vamos embora. Eles não disseram assim, Moisés mentiu, o Senhor não existe. Ele falou assim, não, o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar. Então nós vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito de novo. Eles deram as costas para Deus. Eles murmuraram contra Deus. Eles rejeitaram tudo que Deus fez para eles até aquele momento. O que nos dá o direito, então, de questionar a Deus dessa maneira? O que nos dá o poder de olhar para Deus e falar assim, dessa vez o Senhor não me livrou, então o Senhor deixou de ser Deus. O Senhor deixou de ter poder. Não, se o Senhor não nos livrou aqui, Ele continua sendo Deus. Se Ele não nos deu a vitória aqui, Ele continua sendo Deus. Eu vi a minha mãe glorificar ao Senhor todos os dias da vida dela. Eu vi a minha avó, que faleceu recentemente, exaltar ao Senhor até o último minuto. Pedir ao Senhor, me leva, Senhor. Pedir ao Senhor, cuida dos meus, Senhor. Jamais, na dor que ela passou em todos esses anos agora, esses últimos anos da vida dela, a dor que ela passou, não foi motivo para ela abrir a boca e falar assim, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. E tantos outros irmãos aqui, que perderam suas vidas por diversas situações nessa igreja, e nós podemos ver o testemunho deles, firmes diante do Senhor. Ou seja, não é a vitória que nos condiciona a Deus, mas Deus que nos condiciona à vitória. E existe uma vitória muito maior do que vencer uma guerra, do que a cura, do que um milagre qualquer que nós estejamos buscando. Deus é maior do que tudo isso e a promessa dele também é maior. Ao mesmo tempo que este povo estava com a promessa de entrar na terra prometida, nós hoje temos a promessa de entrarmos no descanso eterno também. E é rumo a esse descanso que nós estamos indo. E nada pode nos parar enquanto nós caminhamos rumo a esse descanso. E como eu falei, não é o fato de nós perdermos uma outra situação que vai nos fazer olhar diferente para o Senhor. Vamos pegar o próprio Jesus de testemunho aqui. Jesus perante Pilatos. Pilatos está ali, eu tenho poder para te livrar da morte. Eu tenho poder. Jesus está ali cercado por um exército, o maior exército da terra naquele momento, o exército romano. Está diante ali de uma autoridade. E aquele homem falando assim, eu tenho poder para tirar a sua vida ou então para livrar. E Jesus fala, sabe o quê? Nenhum poder você teria se ela não fosse dada pelo Senhor.
Se não viesse do alto, você não poderia fazer nada. Quem Jesus está olhando nesse momento? Qual é o filtro de Jesus? É Pilatos? É o seu poder, a sua autoridade humana? É o Senhor. Mas Jesus, por acaso, está ali decretando vitória, que o exército romano vai cair por terra e ele vai sair dali livre? Não, Jesus está ali para cumprir o propósito de Deus. Muitos podem olhar a morte de Jesus como uma derrota, mas foi a maior vitória para todos nós. Jesus ter morrido porque a morte dele foi no nosso lugar. E Jesus creu em Deus dessa maneira. Ele obedeceu, a palavra diz que tudo que ele fez foi por obediência ao Pai. Ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, obediente. Os missionários, quando saem das suas casas para o campo, nem todos eles têm essa esperança de que eles vão lá e vão envelhecer e morrer lá, ou então vão ter esperança de voltar para casa. Muitos já saem sabendo que eles estão dispostos a entregar a própria vida para continuar levando o evangelho do Senhor a todos os lugares. A vida não é mais importante. Quando nós entendemos que nem mesmo a vida, que é a coisa mais preciosa que existe, quando nem mesmo ela é mais importante do que a salvação em Jesus, do que a vida eterna, então o que mais pode nos parar? A palavra de Deus diz que nem a morte nem a vida deve nos separar do amor de Deus. E esses homens, Caleb e Josué, eles olharam para o Senhor, para o poder do Senhor, para os feitos do Senhor e disseram: nós vamos atropelar esse povo de um jeito. Nós vamos passar por cima deles, nós vamos mastigar esses homens igual pão. Não vai dar nem para brincadeira, porque o Senhor está conosco. E nós precisamos entender isso e começar a falar para cada situação da nossa vida que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que livrou os seus servos em cada instante, que deu vitória. E mesmo aqueles que sofreram, que padeceram, foi por propósito de Deus para a preservação do povo de Deus. Esse mesmo Deus está conosco. O Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O Deus da nossa salvação, Ele está conosco. O que deve nos assustar? O que pode nos parar? O que pode fazer frente ao Senhor? O que pode te dar tanto medo? Jesus, Ele diz assim: vocês não devem temer aos homens que podem apenas matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando de ser morto. Enquanto muitos estão ministrando sua vitória, 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 Jesus falou para os seus discípulos: vocês não devem temer quem pode tirar a vida de vocês. Porque para nós, irmãos, a morte não é o fim. Para nós, a morte não é uma derrota. O próprio Paulo fala, a morte para ele era lucro. Porque ele entendia coisas mais valiosas do que a própria vida. Jesus fala assim: vocês devem temer, sim, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. É a esse que vocês devem temer. Então, olha para o seu inimigo, veja como ele é grande, mas olha para o Senhor. E veja o poder do Senhor e o que o Senhor pode fazer. Quão terrível é o seu poder. Que os homens, quando tinham a visão da sua glória, se jogavam no chão, caíam como mortos. Temiam por suas próprias vidas. Esse mesmo povo presenciou isso e temeram por suas vidas, por estar diante apenas ali, né, de uma ideia do que seria a glória do Senhor no Monte Sinai. Mas muitos mesmo vendo os feitos de Deus, muitos entram por essas portas e presenciam os milagres de Deus. Veem Deus agindo em suas vidas, veem Deus transformar as suas vidas, veem como Deus age nas suas famílias, nas suas causas, veem como Deus age na vida dos irmãos, veem a batalha dos irmãos, presenciam como Deus age, como Deus revela, como Deus fala ao seu coração, como Deus traz respostas. E mesmo vendo tudo isso, mesmo vendo o poder de Deus, ainda assim duvidam. Viram as costas e muitos nem retornam mais para esta casa de oração. Muitos desistem do Senhor. Muitos vão embora. Voltam para suas antigas vidas, voltam para o Egito. E provocam a ira do Senhor. Porque nós temos que olhar para tudo o que Deus fez. O ato que nós vamos fazer nesta noite, que é a ceia, Jesus ele fala: vocês têm que fazer isso em memória de mim. E dentro desse contexto, o que o Senhor colocou no meu coração é que, quando nós lembramos do que o Senhor fez, quando nós lembramos do que Jesus fez, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e tudo isso por nós,
nós temos que fazer como Josué e Calebe, e lembrar de como o Senhor os libertou do Egito, e falar, essa libertação é maior do que tudo. Daqui para frente não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Ele é maior do que qualquer coisa. E lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar da sua morte na cruz, nos dá a responsabilidade de enfrentarmos qualquer situação. Meus irmãos, nós temos situações de enfrentar vícios, pecados, desejos de voltar para situações antigas das nossas vidas, porque a vida cristã, para muitos, é muito difícil. Desde que eu me tornei crente, eu não parei de sofrer com lutas. Desde que eu me tornei cristão, tudo tem dado errado, eu perdi muitas coisas. Parece que Satanás ele me pegou para alvo, e só quer me atacar, situações difíceis, e aí a gente fica chorando, e aí assim como aqueles espias, a gente consegue descrever o nosso inimigo. Eu estou passando por isso, 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 por isso. Não dá. É muita coisa, é muito peso. O Senhor me entende, não dá para suportar. Não dá para vencer essa situação. Nós temos o direito de questionar a Deus assim, quando nós nos lembramos do que Cristo fez. E Ele nos deixou para estarmos lembrando sempre, justamente para não esquecer do que é mais importante. Ele nos deu vida. E não vida humana, não vida nessa terra, Ele nos deu vida eterna. Isso é autoridade suficiente, poder suficiente para enfrentar qualquer situação, até mesmo a morte. Esta manhã foi falado na escola bíblica dos jovens. Se entrasse um bando de terroristas aqui e colocasse a arma na cabeça de cada um de nós aqui, nega o seu Senhor agora ou você vai morrer. Quantos de nós amaríamos mais ao Senhor do que nossa própria vida? Quantos no mundo aí fora, cristãos, veem a arma na cabeça de seus filhos, falam assim, ou você nega ou o seu filho morre. O amor pelo seu filho será maior do que o amor para com Deus? É uma pergunta difícil. Eu sou pai. Mas o meu coração tem que estar disposto a dizer que sim. Que o meu amor por Deus é maior. O meu coração, a minha mente tem que estar fortalecida nesse propósito. De amar a Deus acima de todas as coisas. De temer a Deus acima dos males deste mundo. E nesta noite o Senhor nos convida a lembrar dos seus feitos. Nessa noite o Senhor nos convida a lembrar de tudo que Ele fez na nossa vida. Nessa noite o Senhor está pedindo para você olhar para Ele e para o seu poder e para tudo aquilo que Ele já fez e que Ele pode fazer. E Ele pede para que você olhe para Ele de tal maneira que nem mesmo uma derrota aparente nesta terra, nesta vida, te faça temer qualquer coisa, nem mesmo a morte. Lembrar do Senhor é lembrar que Ele mesmo falou, vocês vão ser perseguidos, eles vão matar vocês, eles vão lançar vocês em prisões, por causa do meu nome. Ele diz que nós somos felizes quando nós somos perseguidos, injuriados, quando dizem mal contra nós, por causa do seu nome. Meus irmãos, nós podemos enfrentar qualquer situação, se o Senhor estiver do nosso lado. Não temam. E a única maneira de não temer de verdade, é antes de olhar para a situação, primeiro você olhar para o Senhor. Antes de tudo, olhe para o Senhor. Antes de tudo, lembre da grandeza do Senhor. Antes de tudo, lembre dos feitos do Senhor. Lembre de onde Ele te tirou, onde Ele te colocou. Nós vemos a situação do irmão Dinho. Irmão Dinho que tem batalhado todas as suas lutas. Porque ele lembra que o Senhor o livrou da luta anterior. Ele fala assim como o Senhor já fez, Ele vai fazer de novo. Mas não é isso que faz ele crer, é o Senhor. Quem conversa com Ele sabe. Olha a luta que a irmã Cenes está enfrentando. Ela deu as costas para o Senhor. Fora tudo que ela e o Davinil já enfrentaram. Olha a luta que o Davinil está enfrentando. Ele deu as costas para o Senhor, ele está aqui neste lugar, louvando ao Senhor. Porque o Senhor é maior. Ele é maior e ponto. Mas é uma derrota. Não. O Senhor é maior e ponto. Porque a maior vitória que Ele poderia dar para nós, Ele já nos deu. A vida do seu Filho, que traz junto com Ele a vida eterna. É isso que nós celebramos. É isso que nós buscamos. Enquanto muitos aí fora estão ensinando para o povo, prometendo para o povo vitórias, dinheiro, conquistas, progresso, sucesso. E quando isso não acontece? E quando vem uma crise sobre o país? Imagina numa igreja lá na Ucrânia,
Um pastor irresponsavelmente ministrando que Deus é apenas Deus de vitória, que você vai apenas ir para frente, adiante, e aí cai uma bomba sobre a sua casa. Você perde sua família no meio de uma guerra. E aí, como é que justifica isso? Porque o Senhor nos promete a terra prometida. E Ele garante que vai nos levar até lá. Jesus nos traz a promessa da vida eterna. E Ele garante que vai nos levar até lá. Todas as guerras que nós lutarmos nesse meio tempo, Ele estará conosco. E nem mesmo a morte pode nos separar desta promessa. Pensando nisso, meus irmãos, todos os dias, como eu falei, cada situação que aparecer na sua vida, olhe para Deus em frente. Vai para cima. Eu vou devorar essa situação igual pão. E lute. Mesmo que no meio dessa luta você acabe perdendo a sua vida, mas lute. Não corra, não fuja, não dê as costas. Lute. Porque o Senhor tem poder sim, para te dar a vitória. Mas assim como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que Ele não me dê essa vitória e eu perca a minha vida, eu não vou me prostrar a outro Deus. O Senhor é o meu único Senhor. É somente a Ele a minha adoração. E eu vou lembrar todos os dias do que Jesus fez por mim. E lembrando do que Jesus fez por mim, eu devo a Ele tudo. Quem entrega a vida, entrega tudo. E eu entrego ao Senhor a minha vida. A vida da minha família, a minha casa. Tudo é do Senhor. Então aquilo que Ele quiser tirar, Ele tira. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas palavras. Tudo aquilo que o Senhor quiser tirar, se for a vontade dEle, se for para o meu bem, se for para o meu progresso, se for para o bem da obra dEle, se for para a glória dEle, seja feita a vontade de Deus. Mas o meu louvor continuará sendo dEle. E se Ele quiser me dar vitórias, é bônus. Eu agradeço. Eu louvo a Ele pelas vitórias. Mas a maior vitória que eu quero do Senhor é quando eu fechar meus olhos neste mundo. Eu quero abrir diante do Senhor, da sua glória. É isso que eu espero, é isso que eu quero. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta você desejar mais as coisas desse mundo do que as coisas celestiais. Deseje ardentemente o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe primeiro para o Senhor. E todas as outras coisas serão pequenas diante dele. Amém? Levante, se coloque de pé. Queria chamar aqui o pastor. Meus irmãos, é difícil porque nós não sabemos até quando nós estaremos vivendo em paz, né? Esta guerra, ela pode ficar só lá, ela pode se alastrar ou não, mas nada deve nos assustar ao ponto de nós colocarmos o Senhor menor do que essas situações. Ele é maior, Ele é tudo, Ele é grande o suficiente para que a nossa fé nos mantenha firmes nos nossos propósitos, firmes nos nossos objetivos, de buscar ao Senhor, de crer que Ele pode fazer. Não duvide do Senhor e não se esqueça do que Ele fez. Porque se esquecendo do que Ele fez, então as situações que virão poderão te abalar. Mas lembrando do que Ele fez, nada poderá te parar. Amém? Pastor? Glória a Jesus. Deixa eu convidar os diáconos para virem para cá, por favor, para nós orarmos aqui, consagrando esses elementos ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra, que o Senhor nos ajude a seguirmos adiante. E que os nossos olhos sejam purificados pela palavra que ouvimos. E que jamais contemplemos as dificuldades ou as adversidades antes de enxergarmos, antes de entendermos quem é o Senhor na nossa vida. Nós não estamos desamparados, desassistidos. Nós não estamos sozinhos. Aquele que entrega a vida ao Senhor pode até ficar solitário em algum momento, mas sozinho jamais. O Senhor está sempre com você. Contemple o Senhor e seus adversários ficarão pequenos diante do olhar do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar aqui consagrando esses elementos, símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor, que foi partido, vertido naquela cruz em nosso lugar. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós, diante da sua palavra, Pai, somos gratos pela sua obra em nossa vida. A fé não é de todos, ó Pai, mas o Senhor derramou essa fé em nosso coração. Muito obrigado, meu Deus. Preserve essa igreja sim, crendo que o Senhor é Deus em quaisquer circunstâncias.
crendo que Tu és digno de ser louvado em quaisquer situações. Tu és o Senhor e a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Quando está tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Quando algumas coisas não vão bem, louvado seja o nome do Senhor. Quando nada estiver bem, ainda assim, louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos o Seu nome em todo o tempo, porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Obrigado por Seu amor para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim. Obrigado porque o Senhor prova o Seu amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós sequer compreendíamos isso. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, nós estamos aqui diante do pão e do cálice, símbolos do corpo e do sangue do Seu Filho, que padeceu em meu lugar, em nosso lugar. Senhor, nós trazemos a nossa memória o fato de que Jesus nos fez mais que vencedores. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente ou do porvir, nem anjos, nem principados, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai querido. Consagramos, Senhor, esses elementos a Ti. Abençoa os Teus filhos que vão comer do pão e beber do cálice esta noite. Sustenta a Tua igreja, Senhor. Ela depende de Ti, ela precisa de Ti. Que seja de nós sem o Senhor. Sem Ti nós temos plena consciência. Sem Ti nós nada podemos fazer. Ajuda-nos e abençoa-nos. Em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Os irmãos vão passar distribuindo o pão e o cálice. Todos aqueles que são cristãos, batizados nas águas, que entendem o que simboliza isso, então participe conosco. Eu não sei se há alguém aqui que seja de uma outra denominação, mas se houver, fique à vontade para participar conosco, que é uma alegria para nós, é uma honra ter vocês aqui e vamos celebrar ao Senhor juntos. Se houver alguém aqui que não foi instruído acerca disso ainda, não foi batizado, então aguarde até que você seja instruído e batizado, então poderá participar também. Amém? Os irmãos podem assentar, fiquem à vontade, já que eles estão passando a distribuir. Amém. O sol se apagou, ali estávamos, o Salvador, seu corpo lá na cruz,
pegou do pão, do cálice? Alguém? Deu sinal com a sua mão lá em cima, alguém? Aqui não? Todos pegaram? Amém. Faltou alguém? Sinalize ali. Lá em cima está faltando, por favor, Tina. Glória a Deus. Amém. Eu quero aproveitar para me dirigir agora aos irmãos que estão em casa e aqueles que eventualmente não puderam participar da ceia aqui pela manhã ou não puderam vir agora à noite e desejam participar da ceia. Nos comunique, entre em contato e nós levaremos a ceia até você. Em nome de Jesus, tá bom? Não fique sem cear. Se você não teve condição de vir pela manhã, não teve condição de vir agora à noite, nos avise e nós vamos cear juntos aí na sua casa, ou combinamos de alguma forma para que você possa participar da ceia também. Amém? Os irmãos fiquem à vontade aí já para destacar. Glória a Deus. Pegue o pão aí, suas mãos, por favor. Que bênção o Senhor ter nos permitido estar aqui mais uma vez. Que bênção o Senhor ter nos guardado ao longo de todo o mês de fevereiro. Nos permitir entrar no mês de março e começar esse mês assim, na presença do Senhor e celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Que na ceia nós olhamos para trás e lembramos que o Senhor morreu em nosso lugar. Nós olhamos para hoje e louvamos a Deus porque o Espírito Santo nos habita e nós estamos aqui testemunhando a nossa comunhão com o Senhor. E olhamos para o futuro e lembramos que o Senhor um dia virá buscar o seu povo. Ele prometeu que viria a primeira vez e veio. Prometeu que daria vida em nosso lugar e deu. Ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia e ressuscitou. Ele prometeu que seria elevado aos céus e assim foi. Ele prometeu que viria a segunda vez. Ele vai cumprir como ele cumpriu tudo o que falou até agora. Ele virá nos buscar. Vamos permanecer firmes, independente de qualquer situação. Ele nunca prometeu viagem tranquila. O que ele prometeu foi chegada segura. Não importa o que passemos aqui nessa terra, já passamos muitas dificuldades, todos nós, cada um de nós individualmente sabe das dificuldades que já passou. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas tristezas, quantas despedidas, quantos levantes do maligno, quantos tombos, quantas batidas de cara na parede nós já demos, quantas tropeções, mas não importa. O céu não é lugar de quem nunca perdeu. O céu não é lugar de quem nunca caiu. O céu é lugar de quem se levanta e prossegue e vai até o final, crendo no Senhor, sabendo que é pelo Senhor que nós chegamos. Todos que chegarão no céu, 100%, todos que chegarão no céu, terão plena convicção que chegaram lá por causa da graça do Senhor nas suas vidas. Esse Deus que nos salvou, Ele vai nos colocar na sua presença na glória. Assim como Ele tirou o povo do Egito, Ele não só tira no Egito e mata no deserto. Ele não só tira no Egito e não permite que entre em Canaã. O Deus que nos tirou do Egito vai nos introduzir em Canaã. Ele é fiel. Não importa as adversidades que venham, Ele é fiel. Vamos ficar firmes, meus irmãos, confiando no Senhor. Eu não sei quais são as suas batalhas, só você e Deus sabe. Mas o que eu sei é que o Deus que te trouxe até aqui é poderoso para te levar adiante. Talvez sejam lutas enormes que você está vivendo ou que estão por vir. Mas nunca se esqueça, primeiro olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e as outras coisas todas parecerão mais fáceis. Todas as outras coisas parecerão que nós vamos mesmo vencer. E assim será.
porque nós aprendemos a olhar primeiro para o Senhor. Olhe para a dificuldade e você se sentirá pequeno, porque pequeno você é. Olhe para o Senhor e você terá vitória, porque grande é o seu Deus, grande é o seu Senhor. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, todos os irmãos já conhecem o texto, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Se você crê e com alegria, então, e com gratidão, coma do pão em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Bendito seja o seu nome. Prepare aí o seu cálice, por favor. Versículo 25 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz: semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice e disse: tomai, bebei, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos continuar ceando, louvando, exaltando o nome do Senhor até que ele venha. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, é até que ele venha, em nome de Jesus. Vamos beber com alegria e com gratidão. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos juntos aqui. Vamos agradecer ao Senhor por sua bondade para conosco. Vamos agradecer ao Senhor por sua fidelidade. Ele nos capacita a seguir adiante. Fique firme em nome de Jesus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Esconda ela no seu coração. Em nome de Jesus. Eu não sei para quem que eu vou dar esse pão hoje. Pensei. Deixa eu ver lá em cima. Quem está lá em cima. Quem está lá em cima não enxerga. Está apagado. Perdeu. Acenderam rapidinho. Né? Deixa eu ver quem faz tempo que não recebe esse pão aqui. Tem alguém aqui que porventura está aqui já há uns 2 anos, 3, nunca recebeu o pão? Dá um sinal aí. Nunca recebeu esse pão? Você está aqui há uns 20 anos. Quantos anos você tem, menina? 19. Há 19 anos está por aqui, ainda nunca recebeu esse pão, então venha. Chegou seu dia, que bênção. A Bárbara praticamente nasceu aqui, mas já tem uns 3 anos que ela é membro, batizada. Perdoe nossa falha, é uma honra ter você como membro dessa igreja. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? É bom demais ter você conosco. Amém? Aplauda o Senhor pela vida da Bárbara. Glória a Deus. Vamos orar para terminar. O seu dia vai chegar, tá bom? Fique em paz. Se você não recebeu o seu pão ainda, vai orando aí que vai chegar esse dia. Pai, muito obrigado por tudo que vivenciamos aqui essa noite, pela sua presença entre nós, ó Deus. Nós cremos na sua presença, Deus. Nós cultuamos ao Senhor. Tudo aqui foi preparado para a glória e honra do seu nome. E nós nos alegramos muito, ó Deus, em recebermos a sua palavra. Ó Deus, nos ajuda a guardá-la no nosso coração, para que amanhã, Senhor, quando surgirem as adversidades, para que no dia mau a sua palavra possa nos sustentar, possamos sempre lembrar que maior é o nosso Deus, mais são os que estão conosco. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem falado neste lugar.
nós recebemos sua palavra e te damos graças por esse dia, por essa noite, por esse momento. Leva os teus servos debaixo da sua proteção. Sê com eles, ó Deus, que todos tenhamos uma semana de bênção, de vitória na sua presença. E a sua presença é que é a vitória, Senhor. Seja o que for que acontecer, na sua presença nós já somos mais que vencedores. Nós não precisamos saber o resultado, nós não precisamos saber o que aconteceu ou o que acontecerá. Nós já sabemos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado. Leva o teu povo debaixo da sua proteção. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e até que Ele venha nos buscar. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, boa semana em nome de Jesus. Amém. The Brass Brothers. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria